tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de julho de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2352. Tem 7 páginas, 50 elogias e 17 máximos. O tema é contrafluxo ao cosmos. A especialidade é contrafluxologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, trabalhou muito aí, é o professor Marco, que está ali muito bem assessorado hoje, não é? Por 3. Definição. O contrafluxo ao cosmos é o transtorno, contratempo, dificuldade, embaraço, empecilho, entrave, ocorrente contrária ao movimento evolutivo e contínuo dos pensenes, atos, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos, exigindo maior discernimento, organização e vontade da consciência homem-mulher para o deslanche existencial e manutenção do propósito interassistencial convergente com fluxo cósmico. No caso, cosmoético. Agora, o holopensene pessoal anticosmoético, a forma holopensênica nosológica, o morfopensene anti-evolutivo, a pressão holopensênica nociva, o holopensene familiar estagnado, o holopensene grupal dogmático, a hora do contrafluxo, o dia da incompletude, a cadeia de pequenas falhas desencadeando o acidente, o erro agravante, a falha técnica, a falha humana, o acidente aéreo, a queda no fornecimento de energia elétrica, a falha no notebook, a perda do arquivo eletrônico, a conta egocármica, a enfermidade somática. Eu li apenas um pedaço, tem mais de 20 linhas a fatologia. A escagem consciente e consciente, os bloqueios energossomáticos, a descompensação energética, a descoincidência vígio-patológica, a simpatológica, o hetero-assédio extrafísico, a vampirização das energias conscienciais. Na argumentologia tem aqui o tópico das variáveis com 7 categorias básicas para a pesquisa do contrafluxo. Na caracterologia nós temos 2 grupos básicos antagônicos sobre as reações da consciência homem-mulher diante do contrafluxo e que são divididas nesses 2 grupos. Agora, na tipologia tem 45 tipos de contrafluxo exemplificados, objetivando o estudo das medidas, no caso, profiláticas. Vale a pena ver essa listagem, que tem também as derivações, aí os detalhes. Tem ainda o tópico da terapeuticologia, com 5 priorizações relevantes para a consciência, interessada em mitigar os acidentes de percurso maiores rumo à condição de mini peça do max mecanismo interassistencial. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. A diversidade, contraponto heteroassediador, gargalo evolutivo, mini contratempo e taxologia das falhas. Frase enfática. O contrafluxo requer atenção, autorreflexão, discernimento e ações solucionadoras práticas. Tais atitudes possibilitam a transposição de reveses, predispondo à autossuficiência evolutiva. Questionamento ou questionologia. Você busca qualificar-se para as autossuperações cosmoéticas diante dos contrafluxos? Você se utiliza de quais técnicas? A filmografia específica tem indicação de 2 películas. E a bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo, são 20 itens. Contratempo, contracorrente, antipensene, adversidade e cosmopensenidade. Irracionalidade, conflito, antifluxo, profilaxia, autodiscernimento. Autoorganização, irreflexão, antagonismo, anacronismo e autocriteriologia. Autocriticologia, assincronologia, contrafluxologia, cosmoeticologia,
cosmoconscienciologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é voluntariologia, o argumento é policarmicológico. Agora, eu chamo a atenção aí para a argumentação que tem 7 categorias de condutas a ser observada em relação ao grupo evolutivo, de acordo com a ficha evolutiva pessoal da pessoa. Pessoal da consciência em si. Agora, nós temos aí no questionamento: professor, por ser ciência, o senhor considera a parapsicologia melhor do que o espiritismo? Olha, do ponto de vista técnico, até teórico, a parapsicologia é melhor, mas do ponto de vista prático, o espiritismo é melhor até o momento, que eles estudam mais os fenômenos do ponto de vista prático. Pelo menos faz desassédio, essa coisa toda, isso aí é importante. A parapsicologia é muito teórica, e eles estudam alguns fenômenos, só poucos, não veem todos ainda. Agora, Álvaro Betol, professor Marcos, Fatologia, página 7, 9ª linha. Poderia falar de uma das maiores causas de contrafluxo, que é o segundo de distração. Na natureza não existe animal selvagem distraído. No entanto, as consciências vivem hoje no mundo da lua, distraída na sua maioria. Como reverter esse quadro aumentado com o uso da internet? A hiperacuidade a tudo é a solução? A questão da distração, ela está associada com a falta de lucidez. Então, dentro da vida humana, existem fatores dispersivos em excesso. E a consciência precisa, na medida do possível, fazer a profilaxia destas dispersões. Então, as práticas com as energias, o processo do mental soma, a busca da hiperacuidade, então são técnicas e propostas que a conscienciologia traz para que a gente possa minimizar ao máximo estas distrações que muitas vezes podem pôr em risco, inclusive, a vida da pessoa. Então, a questão principal é a própria consciência colocar foco no seu tempo consciencial, onde ela utiliza, onde ela aplica a sua energia e buscar finalidades mais cosmoéticas, mais assistenciais, e isso vai ajudá-la a aumentar a lucidez, evitando ou minimizando ao máximo essas distrações. Professor Valdo, como se organiza a memória sem a condição do corpo físico? Poderia falar um pouco das condições da memória extrafísica? A memória extrafísica, dependendo da lucidez da consciência, se ela não está muito envolvida com algum processo nosográfico ou nosológico, ela recupera os cons. Então, ela tem uma lucidez maior do que aqui. Isso, de modo geral, é assim. Quando, por exemplo, a pessoa dessoma e ela rejuvenesce na aparência, aquela coisa toda, porque rejuvenesceu tudo. Então, ela já recuperou os cons magnos, os megacons. Ela geralmente tem uma memória mais ampla. Professor, o uso da pílula do dia seguinte é um imperativo para a técnica da INVEX? Pergunta para a moça, a dona, a que vai usar a pílula. Tem qualquer pílula aí, é preciso ver os contracepções. O que é que vai usar com essa situação toda? Cada mulher tem que olhar como é que faz. Professor, em uma de suas tertúlias, o senhor falou que as pessoas que andam de moto seriam suicidas, risco maníacos. Em seguida, acrescentou outras atividades também seriam de risco, como voar de asa delta, pular de paraquedas, entre outros. Minha pergunta é se o mergulho, esqui, snowboard também se encaixam nesse grupo, pois são esportes que me interessam e não gostaria de fazer algo que coloque a minha vida em risco. Olha, tudo isso aí é perigoso, dependendo do local que você está, o tipo de onda, o ambiente que tem, as companhias que você tem em cima da água, tudo isso aí é problemático. Risco-mania é um processo que o risco maníaco, quer dizer, a pessoa, ela que tem que aquilatar o nível de risco que ela tem. Cada caso é preciso ver. Uma pessoa, por exemplo, andando na rua distraída, ela pode ser risco maníaco. O carro vem e passa em cima, se ela estiver fora.
Até os cachorros já sabem andar na rua para evitar os carros. Tem muito cachorro aqui, ó, que evita, ele não fica. Ele anda onde o povo anda, no passeio. Ele evita, porque sabe que ali vai passar carro. Então, é preciso de ver o nível de riscomania da pessoa em si. Eu queria falar para vocês que a primeira Jornada Internacional de Conscienciometria, Conscienciometrologia, acabou anteontem. Então, aqui nós temos as pontuações. Estiveram 75 participantes de 19 áreas profissionais distintas, 43 ginossomas e 32 androssomas, 45 tenepsistas, 2 campos autoconscienciométricos, 15 temáticas conscienciométricas. Teve 2 lançamentos. E também a retomada da jornada promoveu a retomada do projeto Holo Memória da Conscienciometologia. Teve 25 voluntários da Conscio, 1 da Editares, 2 do IPC, 1 da Repreendência, 2 da CIP, que trabalharam na jornada. Agora, o voluntário Rodolfo Krautheim, ele foi representante do IPC. Agora, tem 4 ICs estiveram presentes, divulgando suas especialidades. Ocorreram 6 atividades pré-evento. 6. Mas aqui, na realidade, são 7. Falaram em 6, mas riscaram 7. Houve a revitalização do Colégio Invisível da Conscienciometria, em parceria com a Conscio, na abertura do projeto Adconsci, que é a ampliação e desenvolvimento do conscienciograma, inicialmente para 5.000 questões, sendo que o projeto objetiva 50.000. Agora, quem fez aqui os dados todos é a Nina Rosa e a Rosângela. Muito bom o trabalho, vamos em frente. Agora, eu entrego, então, o professor Marcos para você, tá certo? Marcos, aqui na página 8, Paradoxologia, na segunda linha, o paradoxo do mini contrafluxo evitando o maxi contrafluxo. Dá para ampliar, por favor? Ok. Tem dentro do verbete mesmo dentro da página 9, um item que é a curiosologia. Então tem um exemplo que mostra isso ocorrendo. A vida do motorista de caminhão, Richard Taylor, estadunidense, engasgado com maçã, inconsciente. Salvo pelo acidente, o impacto do caminhão contra a mureta de proteção, que o fez expelir o pedaço de maçã e desobstruir as vias aéreas superiores. Então, aqui o que a gente observa é uma série de contrafluxos em cadeia. Primeiro, a pessoa se engasga com um pedaço de maçã, dirigindo o veículo. Ele começa a passar mal e o caminhão bate na mureta. O caminhão batendo na mureta, o tórax é pressionado e ele expele o pedaço da maçã. O que faz, na verdade, salvar a vida dele, né? Porque ele já, nesse ponto, estava inconsciente. Então, são eventos complexos que muitas vezes pode iniciar de um processo de descuido ou distração da própria consciência. Agora observa, né? Provavelmente ali não era a hora dele de somar. Então a sequência dos fatos sai do controle da pessoa e acaba ocorrendo algo que aparentemente é nocivo para ele, que é bater o caminhão, poderia ter até dessomado com a batida, com a colisão do caminhão na mureta, mas na verdade aquilo salvou a vida do motorista. Então isso às vezes a gente observa também em casos que são mais noticiados, por exemplo, de acidente aéreo, que a pessoa perde o voo, às vezes porque o pneu do carro furou e a pessoa não conseguiu pegar aquele voo, e o voo cai e ela se salva. Tem o caso também, por exemplo, da pessoa que perde o voo, já aconteceu isso, o avião cai e a pessoa dessoma no dia posterior em acidente de veículo. Então,
a gente observa o seguinte, são vários eventos que transcendem a nossa capacidade de compreensão da relação de causa e efeito, né? Mas o que a gente percebe é que tem uma relação estreita com a ficha evolutiva pessoal, né? Com o momento evolutivo da pessoa, e o saldo disso vai depender muito, então, desse momento evolutivo, da cosmoética, ou de fatores que têm mais a ver com a própria consciência. Agora, aqui na paradoxologia, continua no próximo aí, o paradoxo do risco calculado. Ok. Bom, a questão aqui mais séria é o seguinte, né? A vida humana, ela tem valor e a gente deve preservar e buscar viver com inteligência. Então, tem alguns paradoxos aqui nesse item, que é o seguinte, por exemplo, a exploração espacial da Lua, né? O homem viajar pelo espaço. Então, basicamente, quem desenvolve esses projetos são cientistas, ou seja, pessoas extremamente racionais, que têm um alto nível de compreensão das coisas. No entanto, vai ter que alguém entrar naquela nave, que muitas vezes nunca foi testada, né? E colocar a vida em risco para que aquele projeto consiga sucesso. Então, o paradoxo está aí, né? Você tem, por um lado, um processo mental somático, de estudo, de planejamento, de uma série de procedimentos que visam dar segurança para o projeto, mas você assume um risco, né? E a característica paradoxal está principalmente naquele cientista que é o astronauta, porque ele é um cientista mental somático, em tese, mas ele coloca a vida dele em risco. Então, dá a impressão que ainda existem situações, por exemplo, que, embora a pessoa tenha desenvolvido a intelectualidade, essa capacidade de pensar racionalmente, existem outros fatores, por exemplo, a questão da adrenalina, né, ou até mesmo o vício pela adrenalina, porque normalmente o astronauta ele é piloto de caça antes, que se mistura, né, e gera uma condição bem paradoxal. Tá, obrigado. Tem gente que não te conhece aí. Bom, eu sou informata, trabalho... O que mais? Basicamente, trabalho com informática e já me... assim, dentro da SOCIM, trabalhei também com eletrônica, mas foi uma fase de 3, 4 anos, depois eu entrei em 84 para cá e trabalho com informática. Você é do detalhismo, você é bom no detalhe. Uhum. É impressionante esses 45 aqui que ele fez. Agora, ao verbetógrafo. Em tecnologia, página 7, segunda linha. Poderia explicar melhor a técnica anti-assediológica dos 15 minutos? Essa técnica é uma técnica que o professor Valdo Vieira utiliza e tem toda a lógica que ela se baseia no seguinte, por exemplo, você combina um compromisso com uma pessoa e marca um horário. Então, você vai procurar chegar um pouco antes, 5, 10 minutos antes, e vai aguardar a pessoa chegar naquele horário. Se ela se atrasa, então ocorreu um problema, né? Um contratempo pelo menos. E essa técnica ela consiste no seguinte, passou de 15 minutos de atraso, você não aguarda mais a pessoa, né? Porque, pela lógica aí da causa e efeito, né? A pessoa, de algum modo, entrou em algum momento de contrafluxo. Caso você permaneça, né, aguardando a pessoa, você, de um certo modo, vai entrar no contrafluxo da pessoa, né, e pode atrapalhar, inclusive, outros compromissos que você já assumiu. Então, uma técnica bem pragmática e lúcida para a gente priorizar. Às vezes custa admitir, mas depois que admite, a pessoa entende e começa a ficar mais pontual também. Muita gente acontece aí por causa de impontualidade. Agora, outra coisa aí na mesma tecnologia, a técnica da evitação do subcérebro abdominal. Ok. O subcérebro abdominal ele se caracteriza pela manifestação mais instintiva da consciência, né? O processo do bicho.
Então, quando ocorre isso, é que a gente percebe a predisposição maior ao próprio contrafluxo, né? Porque a pessoa vai agir mais pela emoção, pela instintividade, pelo processo dela impulsivo. Então, ela não reflete. Não refletindo, a chance da gente ter ações que colocam em risco, muitas vezes, a própria integridade física, é grande. Então, dentre outras condições, né, porque a evolução da consciência ela se faz a partir da manifestação cada vez maior do mental soma. Então, é inteligente nós começarmos a aplicar técnicas para fazer o mental soma predominar em relação ao subcérebro abdominal. Então, dentro da conscienciologia, basicamente todas as técnicas vão priorizar o mental soma e vão permitir que a consciência cada vez mais adquira essa maturidade e desenvolva a inteligência evolutiva. Então, superando, transcendendo aquela condição mais instintiva do bicho. Em Argumentologia, página 10, poderia aprofundar, por favor, o item 24, os conflitos sectários multisseculares. Página 10, item 24. Ah, tá. Os conflitos sectários multisseculares. Bom, a questão grupo-kármica é uma questão que está intimamente relacionada ao tema, né? Então, por exemplo, no momento em que se estabelece um sectarismo, e esse sectarismo, ele normalmente é baseado em valores, ou seja, determinado grupo valoriza alguma coisa e o outro não, valoriza outra. Qual que está certo, qual que está errado? Então, muitas vezes, o conflito interconsciencial parte dessa desavença, da falta de abertismo, da falta de diálogo, da falta de empatia, de compreensão do outro. Esses conflitos, eles fundamentam a maior parte das guerras, né? Eles fundamentam a maior parte dos problemas da humanidade. E geram contrafluxos que aí envolvem todo o grupo. Daí, se poder classificar aqui como contrafluxo grupo kármico. Álvaro Betógrafo, poderia falar sobre a contribuição do livro Evolução em Cadeia, Reciclagem de um Presidiário pela TENEPS para a elaboração do verbete? Ok. Na visão, na abordagem do verbete, eu considerei que o contrafluxo é inerente à nossa condição evolutiva hoje e nós precisamos aprender e cada vez mais fazer isso de um modo menos sofrido, a evoluir no contrafluxo. Contando com esse contrafluxo, né, que muitas vezes é uma fase de... ou são situações em que a gente faz acertos na nossa conta egokármica e grupo kármica. E eu vi no livro Evolução em Cadeia um exemplo de superação da consciência que consegue desenvolver atividades assistenciais dentro do presídio. Ou seja, ele desenvolve a TENEPS e ele consegue fazer assistência para todo o presídio. Então, numa condição que a maior parte das pessoas, dos presidiários, se vitimizam, né, ele conseguiu forças e vontade, persistência, determinação e amparo para conseguir trabalhar com a TENEPS, que é, em tese, uma atividade policármica, né, no caso, assistencial, e isso evidenciou para mim assim, um ápice de inteligência evolutiva em lidar com o contrafluxo e mesmo assim aprender com ele e se desenvolver a partir daquela situação que não é favorável. Professor, na cosmoconsciência podemos ver consciência ou amparadores? Sim, e muito mais do que isso. A cosmoconsciência, a pessoa tem uma cosmovisão das realidades do cosmos. Então, há uma expansão da consciência com a recuperação dos megacons. Então, com isso, ela aumenta a cognição, a apreciação e a abordagem aos fatos e parafatos da realidade do cosmos. É um ponto, assim, vamos dizer, maior, mais amplo, mais sério do processo da análise da realidade.
Para nós, o fenômeno da cosmoconsciência é o máximo, é o top, é o pináculo da história, o ápice da história. Então, é por aí que a gente tem que chegar lá, para dar mais valor para tudo quanto é detalhe e a exaustividade na apreciação da vida e para desenvolver o processo evolutivo. Eu devolvo a vocês, então, o professor aí. Marilza, tudo bom? Parabéns aí. Eu queria saber por que você colocou aqui, nessa taxologia que você fez, muito bem feita, a questão no androssoma do câncer de próstata e no ginossoma do câncer de mama. Por que você... Eu acho que qualquer doença, o câncer principalmente, em qualquer parte do corpo, ele vai dar um travão muito grande, né? Na taxologia, né, a questão de colocar o androssomático e o ginossomático... É o número 23 e o 5. E o 23. Então, existem condições que são próprias da mulher e condições que são próprias do homem. E aqui tem dois exemplos, né, que são doenças características do homem e da mulher. Poderia entrar outras questões também aqui para exemplificar. O câncer, ele é algo que, de fato, ele tem um impacto muito grande na vida da pessoa, né? É uma doença séria, que faz a pessoa rever valores, faz a pessoa reperspectivar a vida, pensar de fato no que ela veio fazer aqui. Muitas vezes a pessoa consegue, a partir dessas reflexões, fazer a autossuperação e se curar do câncer. Ou faz uma cirurgia e depois nunca mais tem o problema. E outras não, faz a cirurgia e o processo retorna, e não do mesmo modo, mas de modo diferente. Então, a questão da exemplificação através da doença, ela indica para nós o modo como nós lidamos com aquele contrafluxo que aparece. Então, a reação ou a maturidade em entender aquilo como um sinal de que, de algum modo, a nossa manifestação não está adequada, fazer, a partir daí, uma autorreflexão e procurar, então, através dessa reflexão, chegar às próprias conclusões de qual que é a nossa parcela de responsabilidade, ou seja, qual que é aquele holopensênio, qual a ideia, ou qual a atitude que, a partir de nós, está gerando aquele contrafluxo. Então, não só no caso de uma doença, mas todo contrafluxo ele não vem à toa, né? O universo não está à deriva. Nós temos uma inteligência que organiza esse cosmos. Então, tudo tem o porquê de acontecer, né? O contrafluxo, dentro dessa visão, dentro dessa perspectiva de servir de indicador, ele pode nos ajudar muito a fazer as correções de rota e as reciclagens que muitas vezes estão já caducando, ou seja, já deveriam ter sido feitas e a gente ainda não fez. Então, é mais nesse sentido. Marco, eu achei interessante você colocar os dois tipos, tanto da mulher quanto do homem, porque na mulher, apesar de mama estar muito junto lá com de colo de útero, para a mulher, o câncer de mama, ele tem um processo estético importante, porque você tira a mama. Então, aquilo para ela é algo que incomoda. E no homem, o processo da próstata é a questão da impotência, porque se você tem que tirar toda a próstata, é uma complicação que pode acontecer. Então, são dois contrafluxos do ponto de vista somático que incomodam mais tanto a mulher quanto o homem. O colo de útero, o câncer de colo de útero, por exemplo, você tira o útero e está lá dentro. Para a mulher, aquilo talvez somaticamente ela pense externamente que não tenha tanta repercussão, porque não é algo que está aparecendo, entendeu? Então, achei bem interessante, na hora que eu li, poderia ser qualquer tipo de câncer, e me chamou a atenção isso, porque são dois tipos que marcam tanto o ginossoma quanto o androssoma.
estigmatiza. O homem, hoje você vê a maior resistência de cirurgias do câncer de próstata, de você tirar toda a próstata, é a complicação que é a impotência. Então, não tem outra coisa paliativa, não dá para fazer químio, rádio. Então, existe uma resistência maior. E da mulher também. Porque, às vezes, ela fica insegura de querer tirar a mama toda. Não, vamos tirar um pedacinho, faz só uma quadrantectomia. E isso impacta muito nos dois somos. Uma outra questão que me chamou a atenção no caso do câncer são alguns trabalhos que existem na área da psicologia de possibilidade de diagnosticar o câncer com 6 meses antes do exame clínico, a partir do quadro do paciente. Então, por exemplo, determinadas características do paciente, por exemplo, a depressão crônica ou sentimentos de culpa, né? Então, quando você faz o diagnóstico, encontra algumas características do paciente, a probabilidade daquele paciente, mesmo que não tenha nada diagnosticado clinicamente, desenvolver um câncer é muito exacerbada, é muito maior do que a pessoa normal. Então, isto, eu acho que é algo que a gente ainda não percebeu, né, do ponto de vista clínico, médico, o tratar da doença antes dela surgir, né, fisicamente. Então, eu acho que também vale a pena chamar atenção para esse fato aí, para essa possibilidade de terapêutica. Eu já participei de trabalhos voluntários com senhoras que fizeram a mastectomia. E uma coisa que eu observei é que as pessoas, as senhoras na época, que elas encaravam aquilo com uma certa naturalidade, já amamentei meus filhos, eu estou viva, vou ajudar a criar meus netos, que não havia o quesito da revolta, essas não havia reincidência. E as pessoas que entravam na vitimização, na autovitimização, geralmente dava complicação. Então, eu acompanhei isso com uma médica lá em Belo Horizonte durante alguns anos. E cheguei a cuidar voluntariamente de algumas mulheres, ajudando, né, na parte energética e tal, com o problema de câncer de mama. Eu vi esse perfil que você falou. Okay. Marcos? Oi. Marcos, Oi. Aqui no ar. Que bom que você está aqui defendendo o seu verbete. E eu tenho um questionamento para você, na página 10, número 12, que diz muito respeito à minha pessoa também. Certo. Então, eu gostaria de que você explicasse a questão do contrafluxo na cirurgia. Vai depender de quê? Do doente, da equipe ou tudo junto? Olha, não é fácil a gente fazer esse tipo de pesquisa, porque a causa real ela fica num campo que a gente não tem como investigar. Sim. Né? A hipótese é que tem um aspecto intraconsciencial, que acaba repercutindo ali no procedimento, às vezes, da equipe médica. Né? Sim. Então, é difícil imaginar, por exemplo, a pessoa vítima de uma situação, por exemplo, uma cirurgia que se complica e depois ocorre, sei lá, uma sequela. Então, ver a pessoa como vítima e parar por aí, eu acho que é uma análise muito superficial. Então, esse tema, ele leva a gente a aprofundar um pouco mais a análise. Então, Lucy, por exemplo, pegando o teu caso, você me permite? Sim, claro. Então, no teu caso, observa o seguinte: quanta coisa positiva não aconteceu? Com certeza. Daquela complicação Sim. cirúrgica, não foi? Tá. Quantas pessoas hoje não acessam o seu livro, não tomam conhecimento da sua história, das EQMs que você teve, e a partir daí passam a admitir a hipótese, né, da vida após a morte. Às vezes a pessoa muito fixada no materialismo, às vezes ela admite que pode ter coisas além desse materialismo a partir da experiência que você teve. Sim. Então, até que ponto foi um contrafluxo, né?
a cirurgia ter dado problema, ou até que ponto aquilo já não fazia parte da sua programação Sim. existencial. Então, é uma questão boa para reflexão. E eu gostaria também, se o professor Valdo pudesse também ajudar, eu soube há pouco que o médico que fez a minha cirurgia, ele está enfrentando 3 processos. Ele é médico plástico, cirurgião plástico, né? E na época, no livro eu relato alguma coisa, eu tive uma conversa, embora eu não conhecesse profundamente a teoria da conscienciologia e da projeciologia, mas eu tive uma conversa muito boa com ele, cara a cara, levamos mais de 2 horas. Ele é agnóstico, ou pelo menos na época mostrava-se, e eu tenho pensado muito a respeito desses acontecimentos, principalmente a questão de 2 meses, que eu soube que ele está com 3 processos. Escuta, tem uma revista dessa semana, que está nas bancas agora, que saiu no fim de semana, que tem um médico que é um dos mais conceituados aí, cirurgiões do Brasil, que está falando que está cheio de colegas de medicina que não têm competência para fazer cirurgia. Cirurgia plástica. Uhum. E o que é que se passa? É um monte de erro médico que está aparecendo nisso aí. Então, isso é um problema. Agora, esse professor lá está falando com autoridade. Sim. Eu trabalhei nessa área, nunca tive uma reclamação de ninguém. Trabalhei aí, atendi, sei lá quantas pessoas durante muitos anos. Entendeu? Entendi. Agora, o que se passa? Tem gente que não tem nenhuma... Até, por exemplo, ele fala lá que 1 semana a pessoa já sabe tudo, segundo eles, sobre cirurgia da mama. Professor, Isso é uma loucura. mas 1 semana o cara vai ficar bom nisso? Loucura. Claro. Por isso está vendo... Você chegou a ver essa reportagem? Cheguei, na sim, revista? eu li. E eu tenho até tem esse viés e tem um outro também que é bom deixar claro. O senhor participou desse meio, o senhor viu que isso é muito comum. Na cirurgia plástica, Luci, tem um mundo vasto de pacientes ou de clientes que não ficam satisfeitos com os resultados. Então, isso é muito comum. Não necessariamente aquilo foi um erro ou um descuido médico. não. Vou te Às dar alguns vezes tem exemplos. isso. Eu vejo isso Tem que com... dar um desconto. Eu vejo isso com colegas próximos a mim. Coloca prótese de mama e pede para o paciente ficar sem dirigir durante 1 semana, sem abrir o braço, sem levantar e etc. O paciente sai que a cirurgia se opera de manhã, vai embora de tarde. No outro dia, está dirigindo, está fazendo esforço, carregando peso, entendeu? Sim. Então, tudo tem que se levar em consideração. No seu caso, o lifting, né? O paciente ele faz um pique hipertensivo no pós-operatório, sangra mesmo. E não necessariamente aquilo foi um erro médico, foi a pressão alta que fez sangrar, entendeu? Tá. Então, tudo tem que levar em consideração. Não dá Sim. para dizer que são só maus profissionais, entendeu? Eu vejo isso muito. Eu li uma reportagem de processos da cirurgia plástica, onde está sendo muito comum essa questão do paciente que vira cliente processar porque não gostou do tamanho da prótese, a cicatriz não ficou do jeito que queria, entendeu? Mas a minha pergunta, na verdade, pelo tempo em que eu fiz as pesquisas para poder escrever o livro, claro que eu repensei bastante, e na época eu tenho um irmão que é da área da justiça e ele quis botar um processo, né, contra o médico. E aquela questão intraconsciencial que o Marco levantou aí, a possibilidade, para mim, ela foi assim positiva, muito, tanto a primeira quanto a segunda EQM, para mim, não querendo valorizar a EQM longe disso, mas foi um aprendizado, tudo bem. Agora, a questão continua e a pergunta, ela foi em cima de como é que eu posso, daqui para frente, repensar o meu pensene em favor ou não, né, de situações parecidas quanto essas. Então, a gente sabe, né, que existe essa questão
que você levantou assim, de estética, de inclusive comercial, né? Mas, Luci, tem outro lado que a gente estava até discutindo lá no Imersão, em Porto Alegre, esse fim de semana. A gente estava falando justamente sobre isso, sobre essa questão de centro cirúrgico, cirurgia, os profissionais da área. Essa questão de você, como paciente, ser mini peça, tem que se levar em consideração. Mas tem que checar também o holopensene do cirurgião, do anestesista, da equipe toda. Sim. A gente deu até um exemplo recente, que a gente estava numa cirurgia aqui em Foz, estava o Luiz e o Nari operando, eu anestesiando, e o colega que estava sendo operado era da Conscienciologia, entendeu? Então, era um ambiente assim, totalmente diferente dentro da sala. Estava todo mundo pensando positivo, pensando com aquela afinidade. É diferente de você pegar um cirurgião que vai te operar de manhã, que teve uma má noite, Sim. ou que está com problemas. A auxiliar de enfermagem que está com problema em casa e chegou mal-humorada para trabalhar. Tá. A enfermeira que está mal-humorada, entendeu? É diferente, Tá. é muito diferente. Tá A gente bem. que está lá, a gente vê que é diferente. Obrigada. Marco, é o seguinte, você pode comentar para a gente sobre o item 43, na página 12? E, em seguida, aprofundar sobre a hipótese? 43, ressexológico. As incompreensões do grupo evolutivo relacionadas às reciclagens intraconscienciais e existenciais. Isso. É a tua questão, qual que é, Nilce? Sim, eu queria que você aprofundasse sobre isso. Certo. Tá? E depois que você complementasse aí, discutindo, aprofundando a hipótese. A hipótese logo abaixo, né? Logo abaixo, exato. Tá. Bom, no caso das incompreensões do grupo evolutivo, o que a gente observa? Quando uma consciência que faz parte de um grupo inicia um processo de reciclagem, a reciclagem dela vai mexer com a dinâmica do grupo, no qual ela está inserida. Toda mudança gera uma certa dúvida ou uma certa insegurança. Então, imagine assim, uma pessoa que está bem alinhada, bem, vamos dizer assim, dentro daquele modus operandi do grupo, de repente ela começa a fazer coisas diferentes, né? E o grupo não sabe exatamente o motivo. A primeira coisa que aparece é a desconfiança de que algo está errado, né? Então, a pessoa passa a ser questionada e muitas vezes a resposta que ela dá, ou a justificativa, ou o argumento não é compreendido, e a situação não se resolve de imediato. Então, o que se observa é que, muitas vezes, esse tipo de conflito, a incompreensão vai gerar um conflito, né? Pode, muitas vezes, gerar uma condição patológica para o grupo. A consciência, então, que está promovendo as reciclagens, ela precisa demonstrar uma maturidade para lidar com isso, entender aquelas incompreensões, procurar argumentar ou fundamentar numa linguagem que o grupo entenda a importância daqueles novos valores que ela está assumindo. E o fato da mudança ser para melhor, porque a reciclagem sempre a gente vai buscar fazer para melhorar a nossa manifestação em todas as instâncias. Então, vai acabar, depois de um certo tempo, o grupo compreendendo que aquilo é positivo. Isso, naturalmente, resolve o conflito e deixa de existir aquela incompreensão. O que vai ser positivo, muito positivo para o grupo também, por quê? Porque ele passa a contar com alguém próximo, né, que mostrou um caminho diferente do que fazer, do que priorizar, de como levar a vida, enfim, daquilo que ele reciclou. Seria um tipo de cobaia evolutiva, né, para o grupo. Então, nesse caso, é importante a pessoa ficar firme, né, e ela saber que, com o tempo, por maior que seja a incompreensão, aquilo vai se solucionar. Em relação à hipótese que está apresentada aqui, considerando o princípio de causa e efeito, os pensenes anticosmoéticos são os precursores, diretos ou indiretos, do contrafluxo ao cosmos. Isso se baseia, né, na questão do cosmos estar sendo monitorado inteligentemente, das coisas ocorrerem de modo consistente, de não existir sorte nem azar. Então, se a gente admite, por exemplo, que existe essa inteligência no cosmos,
A questão do contrafluxo, ela indica o quê? Algo que vai... Primeiro, tem um outro aspecto também que eu queria trazer, que assim, essa inteligência, esse maximecanismo, estabelece um fluxo cósmico, né? Tem o verbete que aprofunda isso. Esse fluxo cósmico, então, ele tem uma direção. Agora, nós somos princípios conscienciais e estamos, de um certo modo, desenvolvendo a nossa autonomia consciencial para pensar, para sentir, para fazer as coisas que a gente acha que deve fazer. Só que, num processo de amadurecimento, é normal que a gente tenha atitudes que sejam contra esse fluxo, né? Contra essa ordem do universo. Daí surge, então, o contrafluxo, a partir da própria realidade intraconsciencial. Agora, se a gente observa, então, se a consciência, própria consciência, que é capaz de gerar algo que vai contra esse fluxo cósmico, né, o que seria, na essência, esse algo contra? O próprio pensene anticosmoético da consciência. Então, o pensene anticosmoético, em essência, ele já é algo contra o fluxo cósmico. Agora, isso a consciência pode perceber de diversos modos. Por exemplo, fazendo uma autoavaliação, vendo como ela se sente. Determinados pensamentos imediatamente deixam a gente se sentindo mal, ou dando repercussões que não são agradáveis, né, para aquilo que a gente está fazendo. Então, já é um indicador de que aquele pensene está inadequado. Só que, às vezes, a falta da reflexão, da autoanálise, da autocrítica, faz a pessoa ir em frente, e aquele pensene, ou aquela ideia, de repente, se materializa numa ação. Aí já agravou o processo, né? Então, em algum momento, a hipótese é que isso vai gerar um contrafluxo, ou seja, uma reação do cosmos em relação àquelas ações anticosmoéticas da consciência. Qual que é o nosso problema? Isso não é uma coisa imediata. Por exemplo, eu não vou ter uma atitude anticosmoética aqui e tropeçar na escada ali. Só que vai acontecer alguma coisa, alguma repercussão. Pode não ser imediata, mas pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma vida. Então a gente perde a conexão do que gerou e qual foi o efeito. Mas a hipótese é essa, que a causa é intraconsciencial. Em algum momento aquela consciência pensenizou, realizou alguma atitude anticosmoética, e aquele contrafluxo que ela observou foi uma compensação, um efeito, uma consequência daquela atitude, ou pensene anticosmoético. Então, a hipótese, baseada aí no princípio de causa e efeito, e no princípio de que existe uma ordem no universo. Não sei se ficou claro. Ok. Está claro, sim. Marcos. Aqui na página 7, fatologia, de baixo para cima, 8ª linha. Qual linha? O mal-entendido. O mal-entendido. Então, o mal-entendido é um aspecto que é muito presente nas relações humanas. E muitas vezes ele passa despercebido. Entende? Agora, quando não há entendimento dentro de um grupo, isso vai dar problema. Por exemplo, dentro das instituições conscienciocêntricas, né, dentro do voluntariado, dentro da docência conscienciológica, ou seja, qualquer atividade que a gente vai fazer, o mal-entendido tende a gerar um problema, ou imediato, ou um pouco mais para frente, mas aquilo acaba gerando uma situação de desconforto para o grupo. Porque cria o contrafluxo realmente aí, né? Oi? Cria aí o contrafluxo, justamente. Cria. Porque ele predispõe, na verdade, o contrafluxo. Lamentável, né? do mal-entendido. Porque a falta do entendimento, ele pode gerar um antagonismo, né? Um pensene, um antipensene ou um contrapensene. Então, isso, dentro de um grupo que necessita da coesão, é um problemão, entendeu? E aí, outro aspecto que entra, a gente não pode esquecer, é a realidade extrafísica. São as consciex, muitas vezes assediadoras, que vão aproveitar dessas brechas e vão se infiltrar no holopensene do grupo, ou vão mesmo promover uma potencialização daquele mal-entendido até gerar um problema maior. Então, é algo que a gente precisa estar muito, muito atento à comunicação.
entre todos, né? Na família, dentro dos grupos, em todas as instâncias que a gente se manifesta, vai ajudar muito a fazer a profilaxia desse contrafluxo. Marcos. E o primeiro item. O paradoxo evolutivo de caminhar no contrafluxo social para entrosar-se ao fluxo do cosmos. Sim, isso. Bom, a fundamentação aqui é que o fluxo social ainda é patológico, em função do momento evolutivo do nosso planeta, em função dos holopensenes ainda anticosmoéticos que predominam. Então, estabelece para nós um ambiente, um holopensene, contrário ainda às verdades relativas de ponta, entendeu? Então, nós, de um certo modo, estudando esses temas, vamos enfrentar uma repercussão desse holopensene, que muitas vezes pode ser, né, entendida como contrafluxo mesmo. Agora, esse tipo de contrafluxo, ele é educativo, vamos dizer assim, né? Primeiro, a gente não... É aquela história, né? Causa e efeito. Então, em algum momento, a gente deve ter patrocinado muito desses holopensenes que existem no planeta, que hoje a gente entende que são anticosmoéticos ou imaturos. Então, nós patrocinamos parcialmente, pela lógica da nossa evolução, em algum momento, esses holopensenes. Agora, a gente quer fazer uma maxidissidência, nós procuramos pensar diferente, mais avançado. Então, é natural também, pensando desse modo, que tenha um contrafluxo, ou seja, uma força de resistência desse movimento nosso. Na medida que a consciência se fortalece e vai superando essas dificuldades, ela vai também ganhando aprendizado evolutivo, né? Ela vai conseguindo se manifestar com mais tolerância, com mais afetividade, ou compreendendo melhor o outro, ou aplicando o binômio admiração e discordância. Então, todos esses recursos que a gente conta para enfrentar esses contrafluxos sociais de modo cosmoético, pró-evolutivo, vão nos ajudar, no final, a ter um saldo positivo disso daí. Entende? Ô Marcos, dentro do que você falou anteriormente para a Cristina, eu queria que você já desse a profilaxia de preferência. Do quê? É do item 44, na página 10, sobre retrocognitivo. Principalmente os processos de retrocognições, assim, não tão bem claros dentro dos grupos, né, onde possa gerar as antipatias e os antagonismos ressomáticos. A profilaxia é não pensar mal da outra consciência. E, na medida do possível, exteriorizar as melhores energias, né, para aquelas consciências que hoje mantêm um pensene antipático ou antagônico ao que hoje a gente busca. Quando eu percebo de alguém para mim, né, eu faço uma autoanálise primeiro, para ver se eu tenho as mesmas impressões multiexistenciais. Se eu não identifico nada, eu falo assim, bom, o problema está mais no outro. Eu continuo com o meu comportamento, cumprimento, converso, falo, me dirijo, até a pessoa perceber que ela não reflete em mim o que ela está percebendo, sentindo, um processo de retrocognição que seja. Não entro no mérito da questão. Eu procuro abrir um espaço. A ação solucionadora, né? Eu procuro abrir um espaço. A TENEPS também, nesse caso, é ótima. Né? Colocar na TENEPS também. Dirimir essas diferenças aí. 9. A culturologia, a cultura da sorte e o azar, isso pode ter consequências do contrafluxo? Então, a cultura da sorte ou azar é uma cultura popular. Se nós admitimos, então, esse fluxo cósmico, essa inteligência que
controla o universo, não existe sorte ou azar, entende? Então, pela compreensão que a gente vai ganhando cada vez mais do maximecanismo, cada vez mais fica claro que não existe privilégio, né, e não existem situações de injustiças, o que faz a gente abrir mão dessa cultura da sorte ou azar e começar a assumir a autorresponsabilização por tudo que acontece com a gente. Obrigado pelo verbete, é muito bom te ver aí, sentado Obrigado, na cadeira. Eu queria que você dividisse com a gente as suas experiências na aplicação da técnica de evitação do erro sutil, em tecnologia, na página 7. Página 7, tecnologia. Tecnologia. A técnica da evitação do erro sutil. Tá. O erro sutil é aquele erro que passa despercebido. Quando nós analisamos, por exemplo, nosso comportamento, quando a gente faz uma autocrítica, a gente percebe, se for minucioso, que a gente comete uma série de erros, principalmente na relação com as outras pessoas. Uma das características disso, por exemplo, é quando existe o preconceito, né? E às vezes você vê uma pessoa, tem uma ideia sobre ela e para nisso. Se você tem algum tipo de ideia de que, por exemplo, aquela pessoa tem um comportamento A ou B, e você depois se contenta com aquela tua visão inicial, provavelmente você vai errar, né? Porque isso tem um aspecto da própria consciência de não se permitir, né, se relacionar com aquela outra consciência e expandir. Vamos supor que você tem uma ideia, que aquela consciência que você viu e teve lá qualquer tipo de pensamento, vamos supor assim, não gosta de você, imagine isso. Se você nunca conversar com aquela pessoa e ficar alimentando essa ideia, o que vai acontecer? Você pode criar uma fantasia e manifestar essa fantasia às vezes por anos e nunca se aproximar da pessoa para conversar porque ela não gosta de você. Então, cada vez que você pensa isso, você reforça que ela não gosta de você e, no fundo, aquilo não passou de uma imaginação, de uma fantasia ou até de um assédio que você possa ter caído. Então, para a evitação, nesse caso, desse tipo de erro, a gente não pode se contentar com essa visão precipitada ou sectária ou melindrosa, entendeu? E a gente precisa estar aberto, até mesmo caso aquela pessoa não goste de você, o que você pode fazer para resolver esse tipo de antagonismo, né, que pode ter até origem em outra série X, mas nessa vida não dá para melhorar aquela situação. Então é um exemplo, né? Porque no dia a dia a gente pode se ver diante de várias situações em que, por robotização mesmo, falta de pensar, a gente acaba tendo atitudes que não são adequadas. Então a melhor forma de fazer essas evitações dos erros sutis é a gente desenvolvendo autocrítica e tendo espaço para pensar sobre a nossa própria manifestação, ou seja, as técnicas de reflexão, a reflexão de 5 horas, a imobilidade física vígil, a TENEPS, todas são técnicas que vão nos ajudar a fazer um diagnóstico da patologia, da mini patologia do nosso pensene, que nos leva ao erro. Professor Valdo. Sim. Professor Valdo aqui no boa tarde. Nesse domingo, houve uma reportagem sobre a religião, a cientologia americana. Sim. Né? E quando eu estava em Londres, muitas pessoas confundiam. Eles estão falando muito por causa do Cruz. Isso. Cruz é fanático com isso aí. E agora a mulher separou dele.
Mas aquela pegando, modelo bonita aí. O ponto que eu quero trazer é o seguinte, pegando carona no professor Marco Antônio, em relação aos mal-entendidos, e tentando fazer uma profilaxia, ou a gente ficar atento a isso. Em inglês, Scientology é bem próximo de Conscientiology. Nós sabemos disso desde que eu criei. Não, e a gente dá uma bela banana para isso. Sim. Então, assim, isso aí é uma explicação que o professor Wagner tem que estar sempre dando, e eu queria chamar a atenção para esse verbete do DAC. Aqui ele tem duas frases que, como manda para o escambau, qualquer tipo de confusão. Né? A primeira frase, né? Segundo a lei de causa e efeito, a vida egocármica deve predominar sobre a vida grupal, pois cada consciência, em primeiro lugar, responde por seus atos individualmente. Então, aí já é uma questão de valorizar a autonomia da consciência. E, para complementar, a última frase do verbete também está falando sobre nenhum comprometimento do conscienciólogo ou consciencióloga deve ser inquestionável. A conscienciologia é a ciência do universalismo aberto. As tertúlias no tertuliário do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CEEC, são diárias, gratuitas, abertas a todos os questionamentos urbi et orbi. A cientologia é uma das seitas mais rigorosas que apareceram do século passado. Uma das piores que tem. O Rubar, o cara lá que trabalhou com isso, era uma cabeça, era muito inteligente. E ele quis, então, dominar esse povo todo. E ele trabalhou mais com artista, desde o início. Agora, o povo lá fica fanático com o tempo. Esse Cruz, você olha que você vê que ele tem pouca inteligência. O QI dele deve ser baixo. Por isso que está causando esse problema. Ele já causou problema com muita gente. Não foi só com essa moça, não, com muita gente. Agora, o problema é que tem uma filha no meio agora, está criando um problema danado. As revistas tudo sério, muita reportagem sobre isso. Então, minha sugestão... Agora, a cientologia, ela é proibida em vários países, eles não deixam entrar, que a seita é muito braba. Algumas tertúlias estão sendo traduzidas para o inglês, então há uma tendência de haver alguns mal-entendidos. Mas agora eu acho que a cientologia caiu, ela não... Ela teve uma temporada que estava crescendo muito, atualmente não é mais. Pelo que a gente sabe, é muita gente contra. Mas minha sugestão para terminar é só que esse verbete seja uma referência importante para sim, mas nós já falamos muito nisso. Eu já venho metendo o pau na cientologia desde o início das coisas. Nós temos os livros todos deles lá embaixo, do Rubarão, do povo todo, entende? Agora, isso nunca causou muito problema para nós, não. O povo vê a diferença. Porque aqui nós desancamos com as coisas e não temos nada escondido. Agora, a seita, tudo é secreto. Ninguém sabe como é que é. Por exemplo, como é que ele foi feita a lavagem cerebral desse Cruz? Ninguém sabe como é que foi. Eles têm uma série de técnicas, inclusive usam a opção de acrônomo, de equações, isso é desde o início. Tem dicionário deles, tudo, uma verdadeira enciclopédia do processo da cientologia. Mas é muita besteira e muita lavagem cerebral. Não presta. É seita. Entende? Agora, nós aqui, o povo tem feito força para falar que a gente é seita, mas não cola. Porque nós desancamos com todo mundo aquilo que a gente acha que está errado. Entende? E outra coisa, não temos nada para esconder, enfrentamos os fatos e parafatos. Então, isso é outra coisa. E hoje, com a enciclopédia, a pessoa pode ver tudo que ela queira. Tem resposta para qualquer coisa que ela queira. A propósito, por que é que você chegou? Como é que você chegou à conscienciologia? O que houve? Como que eu cheguei? Faz bastante tempo mesmo. Eu na adolescência, eu tive alguns fenômenos que eu não conseguia explicar, né? E aí eu comecei um processo de busca para algum tipo de explicação. Então, eu fiquei um tempo na Rosa Cruz, comecei a aprender sobre projeção, e aquilo eu vi que eu... Lá a pessoa fica boa em projeção no 11º grau. Agora, você foi alguma coisa lá dentro, da diretoria, qualquer coisa? Diretoria não, mas eu fazia parte dos rituais. Sei. Dos místicos. Não, então você foi apenas um profitente.
E nessa época que eu conheci a Conscienciologia com o livro Projeciologia. Na época eu moro ainda em São Bernardo, então a gente tinha aquele grupo que tinha uma conexão com um trabalho assistencial, que era tinha Zuleika, Zenaide, e eu participava daquele grupo lá, fazendo... Antes disso até eu tinha uma atividade dentro do grupo da Rosa Cruz, que era terapia com pirâmide. Então, processo da energia também, eu tinha muito interesse de estudar, fazer alguns experimentos com feijão, aquelas coisas para ver a energia funcionar, né? E quando eu tive contato com a Conscienciologia, eu vi que ali era onde eu realmente ia encontrar as melhores respostas para as dúvidas que eu tinha. Então, desde aquela época, tenho voluntariado. Exemplo da época da Zuleika e da Zenaide. Exato. É muito tempo. Faz tempo. É por isso que você está bem aí, por isso que ele fez bem. Agora eu estou entendendo. Ele está tão veterano. Vai fazer 2 anos. Quer dizer que esse tempo todo você tem trabalhado com isso, você não esqueceu, né? Não, eu tenho... Eu não, desde a época de 93 para cá, eu estou trabalhando no voluntariado e na docência, dentro do IPC. Homem é uma fera, vocês estão vendo? Agora, ó, você vê se você faz verbete, né? Vamos fazer mais verbetes, né? Dá um jeito, né? Dá um jeito. Precisamos dar um jeito mesmo. Você está muito bom, trabalhou bem aí. Ele tem uma bela visão das coisas. Agora, a internet ajuda. A internet ajuda. Internet ajuda. Pode atrapalhar muito, mas pode ajudar muito. Pode também ajudar muito, por outro lado. Isso é verdade. Marco. Oi. Por favor, na página 10, na tua listagem tipologia, eu queria que você trouxesse para nós, você traz aqui o item número 20, epidêmico, a vitimização coletiva aos heteroassédios. Queria que você aprofundasse isso e falasse um pouco da tua experiência pessoal e qual técnica que você usa anti-postura vitimizadora. Tá. A vitimização coletiva aos heterassédios. Então, todo grupo tem valores, né? Trabalha para defender esses valores. E o que gera as guerras, basicamente, são as diferenças em que a gente vê nos grupos dentro dessa escala de valores. Agora, a humanidade até hoje fez valer a força, né, para predominar, para os valores predominarem culturalmente, foi a força, muitas vezes, das armas, né, da opressão, que faz com que um valor supere o outro, não o diálogo, não a conversa, não o esclarecimento. Então, é muito comum ver os grupos que são derrotados dentro dessa briga, dentro dessa guerra, entrarem nesse processo de vitimização coletiva, certo? E isso, muitas vezes, alimenta ciclos de vítimas e algozes, né? Que aquela pessoa que se coloca como vítima, ela vai sofrer como vítima e depois, num segundo momento, pode ser numa outra série X, ela vem e muitas vezes coloca a situação, vira o tabuleiro, né? E ela passa a ser o algoz. E vai criando a interprisão grupo-kármica mais séria, mais difícil, porque não é uma consciência só, são grupos de consciência presos naquele holopensene. Então, é uma das situações mais complicadas, né, para a consciência conseguir superar e ter uma maxi-dissidência. Enquanto ela não abrir mão do sentimento de vítima que ela possui, a tendência é ela perpetuar aquilo lá, né? Você acha que, agora trazendo um pouco do grupo para o lado pessoal, você acha que no momento que a pessoa ou as pessoas se sentem injustiçadas, ela pensou que ela está sendo injustiçada, ela já está entrando na postura de vítima? Já entrou na postura de vítima. Ok, e aí... Entendeu? Porque ela já está com distorção cognitiva, ela já não está vendo a situação isenta. E aí aquilo
pode se tornar para ela um problemão. Porque, por exemplo, a tendência é ela ter pessoas que reforcem aquilo. Sim. Né? Quando ela encontra um grupo, por exemplo, que gosta dela, ela reclama do chefe, por exemplo, todo mundo vai concordar com ela. Dá o apoio. Não vai ver que ela chega atrasada, que ela não faz o trabalho que foi colocado para ela, entendeu? Entendi. Então eu procuro, pessoalmente, fazer uma profilaxia desse padrão pensênico a partir desse processo de reflexão mesmo, né, de assumir a minha responsabilidade. Mesmo quando a situação para mim ela teria elementos para mim me considerar injustiçado ou vítima, eu procuro não cair nessa não. Entendeu? Ou seja, a técnica que você utiliza, então, é a reflexão e buscar trazer mesmo a lucidez do contexto para si, se colocando... Eu busco, a partir da reflexão, ver a minha parcela de responsabilidade. Sim, nada... Entendeu? E aí eu vejo qual a atitude cosmoética que pode fazer romper aquela configuração anticosmoética. Okay. Dentro da lei de ação e reação, nós temos uma parcela, né? Mesmo que seja menor. Ok, obrigada. Marco Antônio. Colares aqui em cima no ar. Há uma semana perdi todas as minhas informações do computador. É um elemento essencial para mim, já que utilizo para estudar. No entanto, a partir desse fato, aumentei minha organização ainda mais. Isso poderia ser interpretado como um amparo que evitaria um contrafluxo maior? Olha, o computador, ele não é confiável. Não é confiável. Então, ele é muito suscetível à energia. Né? É muito fácil... Faltou backup aí, né? Se a pessoa tem um backup, e às vezes mais de um, né, já resolveria. Álvaro Betógrafo. Em Parafatologia, página 7, quarta linha, poderia aprofundar o arrastão extrafísico? Você já falou nisso aí, né? Mais ou menos, mas torna a falar. O arrastão é aquela condição de grupos de consciência chegarem e promoverem ali um envolvimento energético patológico, por exemplo. Dificilmente, eu penso, vendo um exemplo prático na vida humana, no contexto nosso, aquele arrastão que ocorre físico, né, de consciência. Então, existem provavelmente consciências inspirando esses arrastões intrafísicos. Então, é um modus operandi dessas consciências, que muitas vezes chega aqui e se manifesta no intrafísico. Álvaro Betógrafo. Em tipologia, página 10, item 27. O que seria a punição de inocente em instituição total? Nesse contexto, como você interpreta os contrafluxos no cosmos, ao cosmos, nas instituições conscienciocêntricas? Poderia aprofundar fazendo uma relação com as distorções comunicativas do voluntariado conscienciológico, tendo como base a sua experiência no IPC de São Paulo? Como superar esses contrafluxos institucionais e fazer a interface entre todas as áreas de atuação? Bom, primeiramente, esse tipo de contrafluxo da punição de inocente em instituição total. Tem casos, por exemplo, de inocentes que são mortos, né, pena de morte, depois que já foi aplicada, descobre-se que a pessoa é inocente. Isso mostra o que é totalmente socialmente, eticamente, não tem como justificar a pena de morte. Em função, por exemplo, só olhando o aspecto dos erros que já ocorreram nesse sentido. Então, por que aquela consciência se vê nessa situação? Né? Mesmo sendo inocente, ela é punida, muitas vezes com a prisão perpétua ou com a morte. Né? Aí é uma questão da recomposição gradativa das atitudes anticosmoéticas do passado. Então, muitas vezes ela se torna vítima dos mecanismos que ela ajudou a construir no passado. Trazendo isso para a realidade das ICs, eu vejo assim, a diferença é muito grande em função do quê? Das ideias que nós trabalhamos. Existe a possibilidade da gente ter, vamos dizer, a cosmoética como sendo a ética nas relações, dentro do voluntariado, dentro
do processo do trabalho, das equipes de trabalho dentro das ICs. Então, todo o esforço, toda a paratecnologia, todo o conhecimento, né, adquirido ao longo desses anos de estudo da conscienciologia, o melhor campo de aplicação é dentro da IC. É onde a gente vai encontrar as consciências interessadas numa reciclagem, numa atitude mais cosmoética, num trabalho proevolutivo. Então, o que nós temos como resultado disso? É a libertação daquelas condições mais interprisivas do passado, em larga escala, entende? Então, eu vejo que é bem o contraponto da condição da instituição total. Enquanto a instituição total, de um certo modo, comprime a consciência e ela vê o seu processo mais, vamos dizer assim, a liberdade de expressão cada vez mais diminuída, na IC é o contrário, a gente busca a expressão da consciência para aquilo que ela tem de melhor, o contraponto. Em Fatologia, página 7, primeira linha, poderia falar mais sobre os fatores cancerígenos? Dependendo do tipo de câncer, isso aponta para alguma fissura em especial? Poderia falar algo do câncer linfático? Página 7, primeira linha, então, Fatologia. Então, fator cancerígeno. Hoje, nós nos assustamos com a quantidade de fatores cancerígenos que existem, por exemplo, em produtos que consumimos. Isso mostra algumas coisas para a gente refletir. Por exemplo, será que há ainda o predomínio do interesse mercantilista de ter maior lucro em detrimento da saúde da população? Então, quando se faz um produto, por exemplo, quais são os critérios hoje utilizados para que se evite a presença de fatores cancerígenos, né? Será que a gente pode confiar na indústria alimentícia? Será que a gente pode confiar no produto que chega para nós? Então, esse ponto eu vejo assim, é um ponto que a gente precisa estar muito atento, né? A indústria alimentícia, muitas vezes, é derivada da indústria do tabaco. Então, pela questão do holopensene, a gente observa que na indústria do tabaco, a importância que se deu para a saúde foi nula. Né? Por muito tempo, a indústria do tabaco tentou encobrir os malefícios do cigarro, com pesquisas, inclusive, dizendo que não fazia mal. Então, essa mesma indústria, esse mesmo grupo, esse mesmo poder econômico, hoje faz alimentos. Agora, será que mudou? Será que houve uma reciclagem? Ou será que não? Então, esses aspectos todos, a gente precisa estar atentos e não se deixar levar pelas propagandas ou mesmo pelas pesquisas que são encomendadas. E a gente deve olhar com cuidado para eliminar da nossa parte esses fatores que podem induzir câncer, né? Então, aqui é um aspecto para a gente lembrar e colocar na prática algumas medidas aí, privilegiando o quê? A alimentação mais natural possível, cuidando da dieta de um modo mais atencioso que normalmente a gente faz, evitando comida industrializada em demasia. Então, tudo isso a gente pode fazer evitação. Marco, o contrafluxo, aqui no meio, o contrafluxo pode vir disfarçado de uma coisa positiva e depois se mostrar negativo, ou não, ele já vem sempre como algo negativo? Bom, essa pergunta é interessante, porque muitas vezes no primeiro momento é negativo, a gente interpreta como negativo. Depois que passou o negócio, você vai ver o saldo, você vê que foi positivo. Positivo, depois que foi positivo pelas aprendizagens que ele traz. Pela aprendizagem, exato, que você teve com aquilo que aconteceu, que no primeiro momento você não gostou, entendeu? Então, eu vejo assim, essa questão como uma das coisas mais complexas para analisar o contrafluxo, sabe? Que é assim, todo contrafluxo é assediador? Ou não, tem contrafluxo, entre aspas, amparado, entendeu?
Pegando esse exemplo aqui do motorista do caminhão, em algum momento ali teve amparo, né? Então, o saldo foi positivo até um certo ponto, vamos dizer assim, houve uma economia de males, né? Então, quando o contrafluxo desencadeia uma economia de males e o saldo dele é positivo, a consciência aprendeu com ele, ela se fortaleceu com ele, ela se torna melhor com ele, né? Então, até um certo ponto, será que vamos dizer assim, algo que a gente ainda precisa? Será que o contrafluxo faz parte do nosso momento evolutivo? Porque não teria como ser de outro modo? Entendeu? Uma questão também. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque, às vezes, acontecem situações que eu penso assim, o que eu posso ter de ganho ou de perdas com isso para mim? E, às vezes, eu vejo uma situação que eu acho que agora pode ter um ganho e que talvez futuramente tenha uma perda. Então, assim, se às vezes é um contrafluxo que está vindo maquiado, pode acontecer assim também? Às vezes a situação parece muito boa, depois aquilo te traz um prejuízo grande, não é? É isso que você quer dizer? Às vezes é um contrafluxo que agora eu não vejo que está sendo contrafluxo. Eu acho que está indo tudo certo e daqui para frente, depois de um tempo, é que dá para perceber que talvez teria sido bom evitar. Mas também não tem como saber se não entrar, né? Tem situações que não dá para saber com antecedência, né? Marco, Colares aqui. Eu só fico preocupada, sabe com o quê? De você cair na falácia de achar que porque você conseguiu ter uma resiliência ao contrafluxo, que aquele contrafluxo foi bom, entendeu? Eu não sei se... eu acho que tem que pensar um pouco mais... Ele em si não é bom, né? A gente vai no processo evolutivo, por exemplo, serenão não deve ter contrafluxo, consciência livre não tem contrafluxo, não é? Por quê? Porque o holopensene dela já é 100% coeso, em sinergia com o fluxo do cosmos. Agora, eles costumam ter mais contrafluxo do que a gente, porque eles fazem assistência. Mas eles Quando percebem como faz contrafluxo? Assistência, ele tem contrafluxo. Não é provocado por ele, mas ele... Sim, mas eles não sofrem com... Ele vivencia o processo sem sofrer. Sem sofrimento, né? E pensando, então, nessa hipótese de que o contrafluxo pode, a princípio, não se mostrar negativo, como conseguir a profilaxia disso? Ou, assim, como identificar? Boa pergunta. Se você descobrir... Isso daí, Marcos, acho que passa por a questão que eu vou colocar agora. Meu nome é Colares. Tem uma coisa bacana que você colocou aqui, conteúdo do fluxo, que eu achei super bacana, faz pensar. Tá ligado? Fala alto, Colares. Beleza. Você coloca durante o verbete 6 vezes a questão do discernimento, autodiscernimento, acho que é isso que a colega está questionando você. Tanto é que você vai da definologia até a frase enfática com a palavra discernimento. Certo. Como você joga com o discernimento com essas 5 questões da terapeuticologia que tu colocou, auto-organização, EV, TENEPS, cosmoética, TARES, como que você joga com o discernimento com essas onde 5 que entra o questões? autodiscernimento aqui na terapeuticologia? Eu acho que, olha, a terapeuticologia, ela é justamente a profilaxia, né, do contrafluxo. E aqui a gente tem 5 priorizações, que são a auto-organização, a cosmoética, o estado vibracional, a TARES e a TENEPS. Por que esses itens, em tese, vão ajudar a lidar com o contrafluxo de um modo melhor? Em função da cosmoética, inerente em todos esses aspectos, a consciência, a partir da auto-organização, ela coloca ordem, primeiramente no seu holopensene pessoal, depois na mesologia, no meio em que ela atua, então ela prioriza isso, colocar as coisas em ordem. Só aí já elimina um monte de contrafluxos, que ocorre por causa da desordem, da desorganização, entende? Ok. Então, uma primeira medida profilática. Depois vem
a cosmoética está numa ordem alfabética, né? Mas a cosmoética ela é o fator, é o atributo da consciência para que o seu holopensene se alinhe ao próprio fluxo do cosmos. Por quê? O cosmos, a lei que predomina, que prevalece, é a cosmoética. Então, o percentual de cosmoética que a gente consegue desenvolver, ele vai criar uma interseção com esse fluxo do cosmos. Quanto mais cosmoética a consciência, mais ela vai perceber as afinidades, as sincronias com esse fluxo do cosmos. Então, se a gente consegue qualificar a cosmoética, desenvolver o código pessoal de cosmoética, aprimorar a nossa cosmoética pessoal, também é uma medida profilática, para eliminar aqueles contrafluxos que são evitáveis. Daria para a gente dizer que a cosmoética ajuda a entrar no fluxo, então? Como que é? Daria para se dizer que a cosmoética ajuda a ajustar, a entrar no fluxo do cosmos? Exato. Bacana. Professor, uma questão. No DAC, o senhor coloca no segundo item ali, educaciologia. Não criar filhos doutrinados coletivamente. Não fica meio vaga essa expressão, não criar filhos? Ela não sobrepõe o predicado. Não criar filhos doutrinados coletivamente. Por exemplo, não é seria o que está melhor acontecendo com Cruz. A mulher quer separar porque não quer que a filha seja criada lá na cientologia. Não seria melhor trocar essa palavra, esse verbo criar? Não, é criar filhos mesmo doutrinados. É um monte de gente que cria como evangelho, como espírita, está errado. Por exemplo, toda escola nunca devia de ter um qualificativo. Escola espírita, escola evangélica, escola não devia ter. A educação tinha que ser universal, não pode estar influindo nas pessoas, não pode estar doutrinando, isso é lavagem cerebral. É muita mulher que é mãe, muito homem que é pai, que doutrina os filhos. Isso está errado. É isso que eu quero dizer. Agora, o pior não é isso, não. Tem a coisa muito mais simples. Não usar permanentemente uniformes anticosmoéticos, discriminadores ou belicistas. Isso é errado. Mas quando você diz... Por exemplo, mas o povo às vezes está errado porque eles não têm noção disso. Por exemplo, criar dois gêmeos sempre do mesmo jeito. A mesma roupinha, o mesmo uniforme, tudo igual. Isso está tudo errado. Não tem ninguém que tem personalidade igual ao outro. Não fica ambíguo quando o senhor fala assim, não usar permanentemente? Não usar permanentemente, porque um uniforme, uma vez ou outra, às vezes a pessoa vai usar, é normal. Por exemplo, ela vai de uniforme num dia lá no carnaval, no bar de carnaval, ela vai. Mas agora, eu estou falando, é o bloco, mas agora aquilo é uma vez. Foi por causa do namorado, para conquistar o cara. Agora, o que é que se passa? Permanentemente é aquilo usar, por exemplo, uma escola que usa o uniforme tudo igual. Antigamente tinha aquelas que iam ser professoras, tudo tinha um uniforme até bonitinho, de menina, plissado em azul. Ainda tem ainda? Pois é. Isso é de vomitar. Fica todo mundo igual. Parece soldado na guerra. Você acha isso correto? Quer dizer, é uma coisa muito simples. A vida precisa ser estudada em detalhes. Tá, e qual a solução que o senhor daria para uma escola, então, uma pré-escola no A primeira coisa é esse outro aqui, ó. Não se submeter a racismo e supervalorização de etnias de qualquer natureza. Você tem uma personalidade. O seu grupo, você tem que ajudar o grupo, mas você não tem que se submeter a ele. Jamais ser genuflexo a nada. Nunca ajoelhar para nada, nem para ninguém. Está errado. Nunca sacralizar nada, nem ninguém. Está errado. Está entendendo? Não deve evitar. É isso. Aqui nós estamos falando. Sobre certo aspecto, isso aqui, ó, nós temos contato com o seu verbete hoje. Eu estou mostrando a opção de coisa nosográfica também aqui. Tá, eu queria voltar numa questão. Quem é? Eugênio Salles. Aquele lá do Rio.
Esse era doutrinador terrível. Eu conheci pessoalmente. O que passava eu conheci por isso, pessoalmente na televisão. dos refugiados políticos. A Dilma já mandou carta, já está criando uma... Por causa do processo de refugiado político. Ele infartou em casa. Quem? Ele. 91, aham. E aí já está criando todo o processo do grupo que ele trabalhou, né, no passado, na época da ditadura. O pessoal já está se reunindo, já está indo todo o grupo. Tá, professor, eu fiz uma questão, o senhor não respondeu. Ou talvez o senhor não tenha entendido. Qual seria a solução, então, para uma pré-escola? Não utilizar uniforme? Não, é meter o pau no uniforme para eles não fazerem isso lá na escola. Ok. Meter o pau, aí, boca no trombone e no microfone. Tá, mais uma questão. O senhor, a nossa colega falou de doutrinação. Me veio uma pergunta agora. Isso remete ao militarismo e à religiosidade. Qual que veio antes? A religião ou o militarismo? Toda vez que você está preso a isso, é um bicho. Caia fora da religiosidade e do militarismo. Isso é bicho. É animal. É assim que eu entendo o negócio. Eu tive lá dentro para tirar a bicharia. Alguns eu consegui tirar, mas nem todos. Está todo mundo lá. Marco. Não permitir que o grupo asfixie as manifestações da sua mega fraternidade pessoal. Isso é a base de tudo. Não deixar que a política grupal sobrepuja a interassistencialidade franca pessoal. Não confundir voluntariado fraterno com engajamento ideológico cego, que é o amarótico. A gente tem que evitar isso. Ok. Marcos, só voltando a essa questão que eu coloquei anteriormente, refletindo aqui no que você falou, e eu reli a definição do verbete, o contrafluxo só vem como uma carga negativa. O que eu estava pensando é que o que eu imaginei de contrafluxo maquiado positivamente, na verdade é uma decisão, uma tomada, que na hora eu acho que vai ser legal, e depois resulta numa coisa negativa, por ter sido uma má decisão, vamos dizer assim. Não um contrafluxo, né? Olha, vou pedir para você repetir. Você pode repetir? É que eu pensei no que você disse, na resposta que você deu, e relendo a definição, o que eu percebi? Que todo contrafluxo, então, vem com essa carga negativa mesmo, não tem como confundir, contrafluxo é negativo. E que talvez isso que eu confundi como um contrafluxo positivo, a princípio, na verdade, tem alguma decisão que eu tomei na hora, achando que seria positiva, depois ela se torna negativa porque foi uma má decisão. Então, não que necessariamente é um contrafluxo. Eu entendo que quando é a gente que está tomando a decisão, é diferente do contrafluxo, entendeu? Então, por exemplo, a consciência tomou uma decisão. Vamos supor, trocou de emprego, não era para trocar. Escolheu uma faculdade, uma especialização, não era aquela. Então, isso não é bem o contrafluxo, porque é a consciência que vai, pensa e escolhe. Depois ela pode ver que aquela escolha não foi a melhor, entendeu? Mas não houve um fator surpresa, não houve um evento, não houve nada que partisse, né, que chegasse de modo inesperado e ela então se visse numa situação mais complicada, entendeu? Então, os erros e acertos nas decisões fazem parte desse processo de aprendizado individual, consciencial, intransferível que a gente tem. Então, a gente não deve ter medo de tomar decisões, porque pode errar, né? Então, aí é o caso de usar o discernimento, ponderar bem, evitar precipitação, evitar emocionalismos, ver de fato o que é mais importante do ponto de vista, pensando até na proexis, entendeu? E aí tomar decisão sem medo de estar errada. Por quê? Se você tomar uma decisão e está com medo, então você não vai colocar a energia que você precisa para aquilo se tornar uma ação,
ou ter um resultado prático. Então, você já aumenta a chance daquilo não dar certo, entende? Então, a ponderação, a reflexão, ela vem antes por isso. Na hora que você tomar a decisão, vai com energia para aquilo se tornar realidade. O contrafluxo, ele vai ocorrer de um modo diferente. Por exemplo, você tomou uma decisão e vai sentir, sei lá, uma repercussão daquilo lá, inesperada. Por exemplo, na pesquisa, na autopesquisa, que foi o cenário que eu comecei a me interessar pelo assunto, o que era o contrafluxo que me interessava? Por exemplo, dentro do estudo da conscienciologia, vamos supor que você tem uma aula, você se programou para ir naquela aula, e ocorre um problema, né, e você não consegue chegar. Então, isso a gente precisa entender melhor. Quais são os fatores que predispõem isso acontecendo com a gente, entendeu? Então, você quer fazer algo, está claro que é o melhor, e você não consegue chegar e fazer porque alguma coisa desvia a sua atenção, tira a sua energia, tira seu foco. Então, isso a gente deve se ocupar de fazer a profilaxia, entendeu? Mas isso não deve ser, por exemplo, não deve repercutir nas nossas decisões, porque senão vem aquela condição de não tomar decisão com medo de errar. E aí a gente entra numa inércia esperando que tudo se resolva sozinho. Não vai acontecer. Não sei se ajudei. Ficou bem claro, ficou bem claro. Foi? Marco, aqui, no Licínia, em primeiro lugar, parabéns pelo verbete, está muito bem colocado. Eu acho que um ponto que deve ilustrar bem essa questão, que ela levantou, é na tipologia, o número 34, onde se fala do contrafluxo paradoxal, que é o prêmio na loteria patrocinado pelos assediadores. Aí seria um exemplo de um contrafluxo que, no primeiro momento, parece positivo e pode ter repercussão negativa. Pode. Tem casos, por exemplo, da pessoa que ganha um prêmio sozinho na loteria. E depois ele é assassinado. Né? Não é um só. Então... Paradoxologia, você coloca o efeito paradoxal da aquisição da maturidade a partir da adversidade. Eu achei muito interessante essa colocação sua, porque, às vezes, uma coisa que até prejudica, até que dá alguma repercussão negativa no momento, mas você, com o decorrer do tempo, você consegue ter uma maturidade. As crises de crescimento são isso, né? Você passa por uma crise de crescimento, página 8. 8. Tá. É o último paradoxo. Do efeito. O efeito paradoxal da aquisição da maturidade a partir da adversidade. As crises de crescimento, é isso que acontece. Você passa por aquele período crítico e você se renova. As recins são assim, né? As recins são isso. Por exemplo, no voluntariado na docência conscienciológica, tem um contrafluxo esperado que vai chegar, né, por causa da aceleração que a gente faz, evolutiva. Então, várias coisas que estão pendentes na nossa conta grupo kármica, elas vão chegar para a gente ajustar aquilo o quanto antes, né, para a nossa conta ego-kármica e grupo kármica se ajustar para que a gente possa bancar um novo momento, um novo patamar de evolução. Então, vendo por esse lado, o contrafluxo se torna uma oportunidade de aprendizado. Uma oportunidade de crescimento. Você desenvolvendo a flexibilidade, os atributos conscienciais para superá-la, ela vai contribuir para nós adquirirmos maturidade consciencial. Você adquire um relacionamento novo, a pessoa está sozinha, adquire um relacionamento novo. O outro é muito legal, muito bacaninha e tal, te trata muito bem. Mas se ele te tira do fluxo da sua proex, desconfia, né? Eu procuro alertar aí os jovens em relação a isso. Te desviou dos seus objetivos, da sua proex, tudo que você vem realizando dentro da conscienciologia,
desconfia que isso pode estar sendo um contrafluxo prazeroso, né? Abrir mão do prazer. Contrafluxo ambivalente. Tem um lado bom e um lado não tão bom. Tudo a gente tem que estudar, né? Há tapiações de todo lado. Por exemplo, eu vou falar agora com o último tipo que eles inventaram agora, é o micrófono de água. Olha aqui, ó, estou falando para vocês estão ouvindo perfeitamente. Marco. Cada um tapia como pode. Marco, é o seguinte, esse exemplo que você falou, do contrafluxo esperado do docente, ele não começaria com uma atitude anticosmoética? Não no presente, mas é a atitude anticosmoética de trás. Por exemplo, olha, quando eu comecei as aulas treino do curso livre, eu senti pressão de consciência com padrão religioso. E aí eu estava falando nesse curso livre de autonomia. Então, olha só, uma coisa que provavelmente a minha ligação foi no passado, entendeu? Mas é uma cobrança que veio agora. Então, essa pressão foi uma das pressões que me fez entender os grupos com os quais eu tive envolvimento. Entende? Então, ajudou a entender um pouco mais da minha ficha evolutiva. Tá? Tópico que você colocou em relação, por exemplo, eu pensei na doença, nesses patamares evolutivos, né? Muitas vezes você está indo bem, mas você está fazendo uma reciclagem muito profunda. Aí, aquelas doenças que estão lá, demolho, né? Então, estão latentes, elas vêm à tona. Então, nós temos que observar isso. Não é porque elas sejam ruins, é porque nós estamos procurando e elas estão se adiantando para a nossa evolução. Porque, muitas vezes, quem descuida muito do soma, o débito está lá, né? Entendeu? E se você está correndo atrás da sua evolução, vai emergir, né? Então, isso é muito importante, né? Pode servir de grande indicador, né? Tudo que acontece com a gente que não é esperado, não é o que a gente gostaria, indica algo. E provavelmente essa indicação não é também à toa, né? Ela está sendo trazida, permitida e patrocinada às vezes para que ocorra uma recim, né? A recim é a medida dessa condição do amadurecimento, né? Que é o objetivo maior nosso dentro da nossa experiência aqui na. É como você falou, um novo patamar, é mais ou menos parecido com o processo da homeopatia. Tem que ter uma limpeza, né, uma exoneração da intoxicação para que você possa entrar num novo patamar, né? Então, isso é importante. Obrigada. Ok. Agora, a turma trabalha muito no detalhe, com fluxo, né? Vocês já notaram a Dulce? Levanta o seu laptop aí. Olha lá. Olha o fluxo. A blusa e o laptop. Isso é super estudado, né? Impressionante isso. Quem é aí que tem o laptop, tem blusa com a mesma cor do laptop, né? Como é que é? Sai dessa. Tudo é um fluxo. Às vezes você fez isso sem pensar. Mas sabe que quando eu estava aqui no CD, claro que foi sem foi. pensar, mas eu aqui não... É a mesma cor, o vermelhão. Impressionante. Na página 9, você coloca 7 variáveis. A minha pergunta é se essas variáveis ajudariam, e se você vislumbra a razão, né, pela qual elas podem ajudar, no próximo item, que era a caracterologia. Porque uma vez que é difícil você ver se é contrafluxo, se não é, se é positivo, se você não tem essa clareza, de repente a gente deve pautar mais na reação e não ficar... E aí eu queria saber se você viu alguma
Esse é um dos pontos que eu considero importante no verbete, que é a reação da consciência perante o contrafluxo. Então, ela pode ser homeostática, predisposta ao aprendizado, à aplicação cosmética dos trafores, promovendo a superação do contrafluxo, ou nosográfica, predisposta à vitimização, e aí a manifestação anticosmoética dos trafares, ocasionando a desistência perante o contrafluxo. Então, o modo como nós reagimos ao contrafluxo, na maior parte das vezes, vai ser o fator preponderante no saldo, se vai ser positivo ou negativo. Agora, para que a gente tenha uma reação que busque a solução do contrafluxo, a necessidade então da gente parar, analisar, refletir, aplicar o discernimento. Então essas variáveis vão nos ajudar a fazer essa decomposição do contrafluxo. Em tese, a análise que nós vamos fazer da situação, inclusive a causa daquele contrafluxo, né, qual parcela da intraconsciencialidade. Por exemplo, se você está tendo um contrafluxo, faz uma autoanálise e vê que você também tem uma atitude anticosmoética diante daquele contexto, então, pera lá, tem que começar por aí. Né? Você precisa reverter isso, aquilo é urgente, você não tem mais como continuar com aquele padrão pensene, com aquela atitude, porque senão a coisa tende a piorar. É o caso dos acidentes em série, que às vezes leva a pessoa até a dessono. A duração, né, breve, média ou prolongada, analisar o que vem antes, os antecedentes do contrafluxo, o consequente, a natureza, se é simples ou complexa. Então, o modo da gente parar e pegar e se isentar um pouco do emocionalismo, que muitas vezes é decorrente do contrafluxo. Você sai fora da situação como se fosse uma consciência analisando aquele cenário desconfortável da vida humana. E as variáveis podem ajudar a fazer aí uma análise mais detalhada. Olha, muito bem, parabéns pelo seu grande verbete. E nós esperamos quantos? Uma porção, tá certo? Nossa, obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 73 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Fabiana, 10º Congresso da Invexis. Sandra, curso Fundamentos da Conviviologia. Eliana, jantar de confraternização. E Eduardo, curso Arco Voltaico. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Então, nós queremos aqui, novamente, anunciar a vocês, aqui em nome do Programa Amigo da Enciclopédia, da gestão, da administração da Holoteca e do CAEC, a criação de mais um espaço mental somático, que é a sala de leitura VIP na Holoteca. Então, é um espaço adequado, confortável, com um sofá bem acomodado, para você fazer a leitura das últimas obras aí da biblioteca do pessoal do professor Valdo Vieira, que agora foram transferidas para a Holoteca, dos recentes lançamentos da Editares e outros lançamentos aí da área do conhecimento humano. Então você está convidado a comparecer à Holoteca e a desfrutar desse mais um ambiente para a leitura. Obrigado. Eu participei, Fernando, dessa sala da inauguração, muito boa, vale a pena, pessoal, quem quiser participar, né? Aliás, a Holoteca abre aos sábados à noite, até às 9 horas, só para relembrar. Mas o meu recado aqui é outro, eu queria convidar a todos e reforçar o convite ao 10º Congresso de Inversão Existencial, que estará sendo realizado agora, estamos iniciando na segunda-feira que vem, dia 16 de julho, com a abertura do professor Valdo, falando sobre 2 verbetes, invexoprofilaxia e pandeirologia, logo de manhã, na segunda-feira. Mas nós temos também vários outros eventos. A boa notícia que eu queria trazer hoje aqui para vocês é que o pré-evento, chamado Atacadismo Assistencial Teático, Desafios e Oportunidades, ministrados pelos professores Nancy Trivelato e Wagner Alegretti, será online, ou seja, aquelas pessoas que realmente não têm condições de estar aqui, de participar conosco no pré-evento do 10º Congresso, que será o dia 15 de julho, das 9h30 às 17h30, poderão assistir esse grande curso que será ministrado durante o dia todo, de domingo, online, no conforto da sua casa. Para mais inscrições, informações ou inscrições,
entre no site da Assinvex, www.assinvex.org, reforçando que este curso é uma parceria entre IAC e Assinvex. Ou faça a sua inscrição aqui na recepção do CIAEC. Aguardamos todos vocês a partir da semana que vem. Obrigada, até lá. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CIAEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de agosto, agora o próximo mês. Nós vamos destacar mais uma vez uma pergunta para você refletir nesse final de semana, nessa próxima semana. Como você avalia seus relacionamentos com as consins, consciex, plantas e animais? Você está satisfeito com a qualidade de seus convívios? Então, esse curso ele vai promover justamente as reflexões e autorreflexões para a sua melhoria com os seus relacionamentos intraconscienciais, autorrelacionamento e também com as outras consciências. Então, estão todos convidados. As inscrições podem ser feitas no CIAEC, pelo telefone 45 3525 2652, ou na recepção do próprio CIAEC, ou pelo e-mail ciaec@ciaec.org. Então, estão todos convidados. Obrigada. Eu estou aqui para convidar a todos para o jantar beneficente da ONG Vida Animal, que vai ser em prol dos nossos animais do abrigo. E também vai divulgar o projeto da construção da nova sede. Esse jantar, ele é vegetariano, num restaurante chamado Tramontim, que fica na rua Quintino Bocaiúva, 839. E nós vamos ter alguns clássicos da cozinha italiana, como risotos, massas, lasanhas e sobremesas. Então, convidamos a todos, sábado agora, 14 de julho, a partir das 19h30. E os convites podem ser adquiridos na livraria Epígrafe ou diretamente comigo, Eliane, ok? Então, aguardamos a todos. Pessoal, gostaria de convidar todos para o curso do arco voltaico, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de agosto agora, no CIAEC com o professor Leonardo Firmato. Essa técnica do arco voltaico é uma técnica de energização avançada, consiste basicamente aí na aplicação, na energização através dos chakras encefálicos do assistido, né? E nesse curso a gente vai ter o aprofundamento teórico no arco voltaico, além de 3 campos bioenergéticos, em que o aluno vai ter a oportunidade de receber o arco voltaico na condição de assistido e também treinar a aplicação do arco voltaico na condição de assistente. Então estão todos convidados, as inscrições são na recepção do CIAEC. Obrigado. O verbete da manhã é Neoperspectiva Existencial, especialidade Neopensenologia, autora, professora Thelma Crespo. Obrigada e boa tarde a todos.